A família de amor se alegra com a vinda do maior peregrino do mundo. A fé, devoção e doação de milhares de devotos dão voz ao Pai, que ecoa paz, amor e esperança de dias melhores. O seu sim generoso faz parte desse momento histórico. E que a voz do sino alcance as graças de Deus em sua vida. Dai-nos a bênção que precisamos. Que você se sinta abençoado ao toque do Vox Patris.